A Bíblia diz, em Lucas capítulo 22, do versículo 54 em diante, que o Senhor Jesus estava sendo espancado pelos agressores. E Pedro estava seguindo o Senhor Jesus de longe. E chegaram na casa de Caifás e ele tinha acendido um fogo para as pessoas se aquecerem. E Pedro então sentou no meio deles. E a Bíblia diz que uma daquelas pessoas perguntaram: "Você não é um deles?" E Pedro negou. Depois, outra pessoa perguntou: "Eu já te vi com ele. Você não é um dele?" Pedro negou de novo. Depois outra pessoa disse: "Você não estava lá quando ele foi preso?" Pedro negou de novo. Então Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Por quê? Porque até então Pedro só seguia o Senhor Jesus. Pedro nunca teve uma intimidade de fato com o Senhor Jesus. E por isso ele negou o Senhor Jesus. As pessoas que abandonam o caminho da fé, que saem da presença de Deus, que não são cumpridores das suas obrigações como cristão para honrar a obra do Senhor, essas pessoas, elas nunca tiveram de fato uma intimidade com Deus. Elas só foram seguidoras. Enquanto Pedro foi seguidor do Senhor Jesus, ele negou. Mas quando Pedro se converte de fato, Pedro não nega mais. Quando Pedro ele se dá de fato para o Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, Pedro não nega mais o Senhor Jesus. Mas enquanto ele só caminhava de longe, não tinha intimidade, Pedro negou. Assim, meu amigo, minha amiga, são muitas pessoas na igreja, que vão na igreja, que estão na igreja, mas não são cumpridoras das suas obrigações, não largam o pecado, continuam nos erros. Elas só estão de longe, elas estão até dentro da igreja. Pedro estava até perto do Senhor Jesus, mas não tinha ainda intimidade com ele. Não tinha nascido do Espírito Santo. Tem pessoas que estão dentro da igreja que não nasceram do Espírito Santo. Por isso continua mentindo, continua fazendo tudo de errado, continua pecando contra o Senhor. Não honra a obra do Senhor, não se preocupa com a obra do Senhor, o que tem de fazer ou o que não tem de fazer, não se preocupa com nada. Elas só são seguidoras. Só são seguidoras. Seguidores tem um monte, mas discípulos são poucos. Servos do Senhor são poucos. Mas quando Pedro se converte, Pedro se deu totalmente para o Senhor Jesus. Pedro se preocupou com a obra do Senhor Jesus, se preocupou com as coisas do Senhor Jesus, porque ele nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu. E quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela quer se dar obra, ela quer ser cumpridora das suas obrigações com o Senhor Jesus. Ela sabe que a obra precisa, que ela se oferte e oferte também a obra. Ela sabe que a obra precisa de manter aberta para ganhar almas para o Senhor Jesus. Quando a pessoa nasce de Deus, ela faz isso. Mas quando ela não nasce ainda, quando ela não tem nascido ainda do Espírito Santo, ela faz como Pedro, só vive negando. O Senhor Jesus sabe que não tem condições, o Senhor Jesus sabe disso, o Senhor Jesus sabe daquilo. Ela sempre tem uma desculpa para justificar a ausência do Espírito Santo na vida dela. Mas quando a pessoa nasce, não. Ela faz o seu melhor, ela se entrega, ela se dá, ela se envolve nas coisas do Senhor, ela se preocupa como é que está a obra. Tem pessoas, bispo, e aí conseguimos resolver as coisas da igreja? A pessoa está envolvida na obra. Esses são os nascidos de Deus. Mas os seguidores, estão nem aí, não querem nem saber. E esses
corre um grande risco de não ser salvo. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Busca o Espírito Santo. Pede a Deus para batizar você no Espírito Santo, para você nascer do Espírito, não só da água. Muita gente nasceu só da água. Se batizou, está na igreja, mas não nasceu do Espírito. E por isso não são pessoas que permanecem. Elas sempre estão oscilando na fé. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está na igreja, um dia está fora, um dia ela é cumpridora das suas obrigações, outro não. Tem gente que é assim. Esquece que a obra tem obrigações, que a obra do Senhor precisa, né, cumprir com as suas obrigações. Elas não estão nem se importando. Essas pessoas não são nascidas de Deus, porque quem é nascido de Deus faz a vontade do Senhor. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.